agora, que é o seguinte: colaboração premiada. A gente sabe que a colaboração premiada tem um requisito fundamental. Ela tem que ser voluntária. Será que existe voluntariedade do sujeito que está preso, fica preso muito tempo e depois só é solto depois de fazer a delação? Esse é um tema importante, porque se não for voluntária, não existe colaboração premiada. Já teve denúncia aqui, foi, é claro, estadual, de o sujeito que ficava preso, enquanto ele não fazia a colaboração, como ele tem direito a 3 refeições por dia, ele recebeu umas 8, outras 9, outras 10 da manhã. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, incluiu na pauta de votações do plenário da Casa um requerimento de urgência para a votação de um projeto de lei que proíbe delação premiada de quem está preso. A proposta foi elaborada em 2016 pelo deputado Vadir Damus, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, é um excelente advogado, atual secretário nacional de defesa do consumidor, e é, portanto, de esquerda. Foi redigida no contexto da Operação Lava Jato. A proposta criminaliza a divulgação dos conteúdos dos depoimentos colhidos no âmbito dos acordos de colaboração premiada, pendentes ou não de homologação judicial. Esse é um tema importante. O requerimento de urgência acelera a tramitação de matérias na Câmara. Isso porque vão direto ao plenário sem passar pela análise das comissões temáticas. Quer dizer, não fica pulando de comissão em comissão. Sai da Comissão de Justiça, vai direto votar. Caso seja aprovado, os deputados ainda terão que analisar o mérito do texto. Eu vou começar aqui com o Diego Tavares, que é advogado e advogado criminalista também. Qual é o problema que você vê hoje na colaboração premiada de presos? O jeito de ficar preso, faz a delação e sai no dia seguinte. Será que isso é delação voluntária? Pois é, professor Capês, esse projeto de lei do deputado Vadir Damus foi apresentado na época do ápice da Operação Lava Jato, no qual as críticas em relação à operação eram justamente a respeito daquilo que foi chamado no âmbito do Supremo Tribunal Federal de prisões tortura, né? Então, houve uma tentativa de cercear esse tipo de expediente e evitar, assim, que a delação premiada fosse utilizada para que se fizesse persecução judicial. Veja só, não estou dizendo aqui o que houve ou o que não houve na Operação Lava Jato, isso é só um diagnóstico da situação. Em geral, Capês, eu diria que esse projeto, embora evidentemente é um projeto apresentado por um petista, seria uma pauta de esquerda, mas a respeito desse requerimento de urgência, praticamente todo o espectro político votou junto. Esse requerimento foi apresentado em conjunto pelo PT, pelo Solidariedade, pelo União Brasil, salvo engano, pelo Podemos e também pelo PL. O líder do PL na Câmara também assinou esse requerimento de urgência, o que mostra, de certa forma, que existem pautas de direita, existem pautas de esquerda e existem aquelas pautas que mexem com o poder de modo geral. Então, o que a gente observa pela votação desse requerimento é que existe um esforço suprapartidário na Câmara para que, de fato, a delação premiada seja enfraquecida no país, o que, na minha avaliação, é uma grande perda para a Justiça. Porque, embora eu acho que seja sensato evitar que a delação premiada seja a única prova para se acusar alguém em um processo criminal, isso, de fato, está errado e já é tratado como algo ilícito, tanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto de todos os outros tribunais superiores, é importante que a delação premiada exista, porque a partir da delação você pode buscar as outras provas para instruir um processo criminal contra uma pessoa. Mas, novamente, é uma pauta que afronta o poder de modo geral, então esse requerimento mostra que ela não é de interesse de ninguém. Qual a sua opinião, Cristiano Beraldo? Bom, vamos lá, professor. Eu acho que o senhor é quem mais tem conhecimento de causa aqui para se manifestar, porque a delação premiada, a gente viu isso na Operação Lava Jato, ela foi um instrumento do Ministério Público bastante eficiente para se revelar histórias inimagináveis na sua riqueza de detalhes, como a gente tomou conhecimento naquele período. Agora, a gente vê um movimento de autopreservação, de autoproteção, que está ali cheia de interesses, não só ideológicos, mas muito práticos, e a gente vê os grupos políticos sempre se envolvendo com algum tipo de picaretagem, algum tipo de escândalo. Agora, quando você olha para a instituição da delação premiada,
Se você impede que o preso faça a delação premiada, qual é a estratégia para se obter uma delação? Você identifica alguém que cometeu o crime, mantém essa pessoa solta e vai dizendo, olha, se você não fizer delação, eu vou te prender. Cria-se uma dinâmica bastante complicada no meu ponto de vista. Lembrando que eu não sou advogado, eu sou apenas um observador dos fatos, das coisas que vão acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, este tema específico me parece que não pode ser discutido com esta motivação e desta maneira. Até porque nós temos um caso hoje bastante polêmico e que, na minha visão, professor, é controverso, que é a delação do tal do Rony Lessa em relação à morte de Marielle. Vejam que ele foi preso por operação de uma polícia que tinha um delegado-geral, e aí ele, preso, faz uma delação contra o delegado-geral, dizendo que o delegado-geral responsável pela sua prisão foi que mandou ele matar a vereadora de primeiro mandato, uma vereadora absolutamente irrelevante no contexto do Rio de Janeiro. E aí se toma aquilo, já que tinham federalizado a investigação e queriam que o governo federal estivesse nessa posição de ter solucionado aquele crime, pegam apenas a palavra de um criminoso, mas não é um criminoso qualquer, não, um assassino, um cara que cometeu as maiores atrocidades e tomam aquela palavra como verdade. E aí prendem 3 pessoas e dizem, pronto, resolvemos o caso Marielle. Professor, eu, com toda a minha ignorância, eu acho que esse caso Marielle está longe de ter sido esclarecido, por exemplo. Wilson Pedroso, qual a sua opinião? Capês, eu não vou falar da questão técnica, porque eu acho que o Diego e o Beraldo já falaram bem. Eu vou falar da questão política. Muito me parece, esse momento, um projeto de lei dessa magnitude, travando a pauta do governo, uma questão política. Arthur Lira está em um momento de articulação da sua própria reeleição. Não só a sua reeleição, mas sim eleger alguém do seu grupo. Colocar um projeto de lei desse de forma urgente. E urgência, Capês, você já foi deputado, você sabe, você coloca urgência e pode tirar a urgência. Você pode retirar o projeto de urgência. Ele vai usar isso para lançar um cheiro para a direita, que ele continua no grupo de direita, mas também vai deixar refém a esquerda e principalmente o presidente Lula, que corre o risco de perder as eleições se concorrer com o Bolsonaro em 2026. Ou seja, ele está utilizando uma armadilha criada pela própria esquerda, por um deputado do PT contra a própria esquerda. Então, eu acho que daí não tem nada de delação premiada, preocupado com delação premiada. Eu acho que é questão política, pensando na eleição de 2025 da Câmara e, de repente, algum outro pedido que ainda não foi atendido pelo governo, que foi feito pelo Congresso. Felipe Monteiro, você é advogado. O Valdir Damus, vamos deixar a política à parte. Ele é um excelente advogado, foi presidente da OAB estadual do Rio de Janeiro. O que eu temo é o seguinte, o abuso no Instituto da Colaboração Premiada foi o que levou a Lava Jato a naufragar. E nós temos visto isso acontecendo ainda. Ou seja, a pessoa fica presa e aí ela acaba fazendo uma delação depois de muito tempo. Será que não é possível buscar algum tipo de equilíbrio? A lei já disse, só a colaboração premiada não autoriza sequer o oferecimento da denúncia. Qual a sua opinião, doutor Felipe Monteiro? Eu acho que a discussão é boa, Capês. Como sou um advogado e sou um garantista, né, eu acho, por exemplo, que o Instituto da Delação Premiada, ela tem que ser utilizada, claro, mas tem que ser utilizada de uma forma correta. E todo mundo sabe que em vários momentos, em vários aspectos, né, primeiro a justiça prende a pessoa, prisão preliminar, prisão provisória, né, e depois o Ministério Público, por meio de uma chantagem institucional, obriga aquela pessoa a fazer a delação premiada para sair. E eu não me sinto confortável, como membro da sociedade, antes de ser advogado, em saber que aquele preso está fazendo delação premiada para sair, né, sem nenhum tipo de voluntariedade, né? Parece que é chantagem emocional. Eu falei isso em todos os casos. Mauro Cid, por exemplo, foi preso e fez delação premiada contra várias pessoas, né? O caso que o Beraldo colocou
da família Brazão também, sobre o caso da Marielle, e inúmeros casos também da Lava Jato, né? Nós temos realmente que aperfeiçoar o mecanismo da delação premiada. E o STF, a jurisprudência, vem fazendo isso. Tanto é que a delação premiada, por exemplo, por si só, não vale nada. Ela precisa estar junto de várias provas que comprovam o que o delator falou. Então, eu vejo com bons olhos esse projeto, porque, no meu modo de ver, é uma certa contradição você pegar a delação premiada numa pessoa presa, sendo que a delação premiada tem que ser voluntária, né? Parece que ela fez a delação premiada sem nenhum tipo de justificativa, somente para sair da prisão, e não porque realmente ela quis revelar os motivos do crime. É uma questão polêmica. Eu, como jurista, sou favorável ao projeto,